Você já se perguntou por que algumas coisas na vida parecem demorar tanto para acontecer? Ou por que os milagres não ocorrem instantaneamente? Meio que orei de manhã, podia acontecer antes de anoitecer, seria bom, não é? Já quero adiantar que não, isso é péssimo, e eu vou tomar a liberdade de dizer com propriedade. Eu já tive a oportunidade de viver tantas bênçãos de forma antecipada que sim, se tornaram maldição. Às vezes, na nossa pressa e desejo por respostas rápidas, esquecemos que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. E hoje quero mergulhar contigo nesse tão complexo tema, nesse conceito do o tempo para todas as coisas. E vamos explorar também como Deus trabalha em nossas vidas de maneira que muitas vezes não compreendemos à primeira vista. Em sua palavra, Deus nos mostra que os milagres geralmente nascem em meio às crises, em situações que parecem impossíveis aos olhos humanos. E que além disso temos o tempo certo, exatamente certo para isso. Nas palavras de Lucas, conforme ele escreveu em Atos, no capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, lemos o seguinte: Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Nesse dia, numa tarde teoricamente normal, Pedro e João estavam indo ao templo. Eles iriam para um tempo de oração. Ao se aproximar do templo, no portão eles cruzaram com o coxo. Diante deste homem que esperava por esmolas, ofereceram algo muito mais precioso. Quando olhamos para a história de Pedro e João nesse capítulo de Atos, vemos um exemplo de como os milagres de Deus operam em meio aos processos. Pedro e João estavam a caminho do templo quando encontraram um homem paralítico pedindo esmolas. Esse homem estava em um cenário de crise, dependendo da caridade dos outros para sobreviver. Ele não podia trabalhar nem cuidar de si mesmo. A sua vida estava marcada pela espera e pela esperança de que talvez um dia algo mudasse. Pedro e João, ao verem o homem, não ofereceram o que ele esperava, no caso dinheiro, mas algo infinitamente mais valioso, a cura pelo nome de Jesus Cristo. Esse relato é um lembrete poderoso de que Deus não precisa de nada além da nossa fé e disposição para operar milagres. E muitas vezes, esses milagres não vêm de imediato, mas através de um processo. Entender o tempo de Deus e confiar no processo é essencial para a nossa caminhada espiritual. Podemos ver brevemente alguns personagens bíblicos que passaram por longos processos antes de verem os planos de Deus se realizarem em suas vidas. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e passou anos na prisão antes de se tornar o governador do Egito. Essa história ilustra que o processo pode ser longo e cheio de adversidades, mas que cada etapa é uma preparação para o plano maior de Deus. José não poderia ter se tornado líder sem passar pelas dificuldades que enfrentou. Cada desafio fortaleceu a fé e desenvolveu seu caráter. Temos também Davi. Davi, antes de se tornar o grande rei de Israel, foi um simples pastor de ovelhas. Quando o profeta Samuel o ungiu, ele era apenas um jovem sem muita perspectiva de futuro. Davi passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas e enfrentando inimigos. Contudo, essas experiências moldaram Davi, ensinando ele a depender de Deus e preparando ele para uma futura liderança. O próprio e mais importante, Jesus passou por um processo. Ele viveu 30 anos em relativa obscuridade, crescendo em sabedoria antes de iniciar seu ministério público. E mesmo durante o ministério, Jesus frequentemente se retirava para orar, mostrando que a preparação e a comunhão contínua com o Pai eram essenciais. Esses exemplos nos mostram que mesmo quando Deus nos dá uma visão ou promessa, há um tempo de preparação que é essencial para nos moldar e nos capacitar. Assim como um diamante se torna precioso ao passar pelo rigoroso processo de lapidação, nós também somos refinados pelo tempo e pelas circunstâncias, que possamos encontrar significado e propósito em cada etapa do nosso processo, sabendo que no final emergiremos como joias preciosas moldadas pela mão amorosa do Criador. Estarei contigo no próximo vídeo.
Que o amor e a paz de Cristo estejam com você. Tamo junto, aquele abraço.